privilégio de estarmos aqui, mas é uma grande responsabilidade também. E, na verdade, eu gostaria de dizer-vos que quando aceito vir a expor a palavra aqui diante de vós, não é porque eu penso que sei ou que tenho alguma coisa de especial a dizer, mas eu compreendi uma coisa, que se o Senhor me deu um certo à vontade para falar, não devo rejeitar o chamado cada vez que é preciso partilhar. Eu gosto, é um gosto que também tenho, é do estudo. Eu gosto de estudar, gosto de ir buscar na palavra de Deus como aquela parábola que dizia que o pai de família vai buscar ao tesouro coisas velhas e coisas novas para retirar algo de alimento para a sua casa. E nesse estudo que vou fazendo, creio que o Espírito Santo também toca o nosso coração para reparar em alguns pormenores que podem ser de proveito para todos. E esta semana eu estava a pensar, tenho aqui isto assim, que poderia ser, mas, Senhor, mostra-me aquilo que Tu queres que seja trazido à Tua casa. E não sei se as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, porque durante a escola sabatina, no hino que as crianças cantaram, até neste informativo acerca das ofertas e dos dízimos, parece que tudo vinha bater naquilo que eu tinha aqui escrito neste plano que eu aqui tenho. Então, eu gostaria, para nós entrarmos no assunto, que abríssemos a Bíblia, porque a Bíblia é que deve falar, não sou eu. Vamos a 1 de Reis, no capítulo 18. Para aqueles que gostam também de ler muito e que têm boa memória, certamente já estão a pensar qual será a personagem que nos vai aparecer aqui no capítulo 18 de 1 de Reis. Exatamente, o profeta Elias. E vamos ler, eu não quero, para depois também não passarmos da hora, não quero entrar nos pormenores todos, mas vamos focar-nos em 3 versículos desta passagem aqui com o profeta Elias. Eu penso que todos conhecem a história, o que aconteceu, mas eu gostaria então que lêssemos o versículo 18. O versículo 18 é o momento em que, para também situar, não é? Senão também parece que está assim vindo do nada, é o momento em que Elias se encontra com o rei Acabe e Acabe diz-lhe, faz-lhe aquela pergunta provocadora, diz-lhe: és tu perturbador de Israel? Será que não o conhecia? Conhecia-o. Porque é que lhe diz: és tu perturbador de Israel? Nós sabemos. E nós sabemos também que muito em breve seremos acusados de perturbar o mundo com a nossa crença, com as nossas, vamos lhe chamar assim, os nossos radicalismos, os nossos fundamentalismos. Porque quando nós ouvimos à nossa volta o domingo é que é o dia certo para adorar, porque é o dia do Senhor. E vou-vos talvez chocar se disser que quando eles dizem que é o dia do Senhor, eles têm razão. Vocês vão dizer: o quê? O que é que tu estás a dizer, Raquel? É assim, é como com o inimigo de Deus. Há um bocadinho de razão e há um bocadinho de mentira. Um bocadinho de verdade e um bocadinho de mentira. Eles têm razão na forma. Na forma. Porquê? Porque a palavra domingo quer dizer precisamente isso. Mas agora eu pergunto, quem é que trouxe essa palavra? Porventura foi Deus que trouxe a palavra domingo para o nosso vocabulário? Não. Se vocês fizerem eu penso que já partilhei isto aqui. Se vocês fizerem esta música está a querer perturbar, mas não vamos deixar que ela perturbe. Se vocês fizerem uma pesquisa
vão perceber de onde veio a palavra. Veio da Igreja Católica. Exatamente. Também aconselho todos aqueles que quiserem saber, que é aqui um desvio do nosso assunto, mas é um desvio que vem trazer água ao moinho, não é? Porque Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, e aqueles que continuam a teimar que o dia do Senhor é o sábado, porque é que é o dia do Senhor? Porque o sábado foi criado por Deus. E se Deus criou o sábado, Ele é o Senhor do sábado, então é o dia do Senhor. Mas, então dizia eu que essa palavra, domingo, quer dizer dia do Senhor em latim, e foi introduzida no século IV. Antes disso, a palavra domingo não existia, não é? Aquilo que nós hoje conhecemos como domingo tinha como nome primeiro dia, em Israel ainda se chama primeiro dia, nos países que foram subjugados pela cultura greco-romana, chamava-se dia do sol, e curiosamente aqui no nosso pequeno país, à beira-mar plantado, eu não consegui encontrar a confirmação, mas visto que nós temos os dias como segunda-feira, eu acredito que o dia era a primeira-feira. Porquê? Porque as pessoas trabalhavam nesse primeiro dia, nos primeiros séculos, não é? Primeira-feira quer dizer primeiro dia de trabalho, que segundo a Bíblia está certíssimo. Bom, então és o perturbador de Israel, e o que é que Elias responde? No versículo 18, isso então vamos ler. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu, Acabe, tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal. É o que eu tenho assim na minha versão, mas eu penso que mais ou menos será o mesmo que vocês têm. Mais palavra, menos palavra, o sentido é esse. E o sentido é qual? Perante a provocação, o que é que nós devemos responder? Perante a provocação de Satanás, o que é que Jesus respondeu? Está escrito. Portanto, assim como nos dizia a lição desta semana, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, se nós não temos o hábito de todos os dias estudarmos, lermos, memorizarmos a palavra, temos de pedir a Deus que nos dê esse hábito, porque Ele é poderoso para salvar e para nos fazer conforme a justiça, para nos transformar conforme aquilo que é o seu plano para nós, para a nossa vida. Ele é capaz de nos dar o desejo, porque o desejo às vezes também é pouco, mas Ele pode dar-nos mais esse desejo. O que disse aquele homem que sentiu que a sua fé era fraca, e ele disse: Senhor, acrescenta a minha fé. Então, nós também podemos pedir e reclamar essa promessa. Podemos pedir: Senhor, dá-me o desejo de me alimentar da Tua Palavra. Dá-me o desejo, dá-me a fome da Tua Palavra, para que ela se torne minha e eu possa crescer em Ti. Ora bem, porque a verdade tem que vencer, não pode ser a mentira. Aquilo que Acabe tinha acabado de dizer era a mentira. És tu o perturbador de Israel. Vamos supor, só por um momento, só assim por um bocadinho, que Elias não respondia a esta provocação. Ficava tranquilo, não dizia nada. E todos aqueles que ouvissem ali à volta poderiam pensar: Elias, se calhar, é o perturbador. Porque, na verdade, quem é que havia dito que não iria chover? Tinha sido Elias. Então, de certa forma, se calhar o rei tem razão. Mas não. Elias não se calou e disse: não, tu és o perturbador, porque aqui, se não chove, não é porque eu disse que não ia chover. Se não chove, é porque tu seguiste Baal. É porque tu deixaste a adoração do Deus verdadeiro. E por isso é que a casa de Israel está perturbada. Vamos seguir para a próxima.
Quando Elias chamou o rei para falar com ele, foi precisamente para lhe pedir que congregasse o povo. Quanto mais pessoas houvesse para ouvir esta mensagem, melhor. Então todo o povo veio. E até os adoradores de Baal. Não é? Ele quis que os sacerdotes de Baal estivessem presentes. Mas, independentemente de quem estava a assistir, vamos ver o que é que ele disse naquele momento. No capítulo 18 ainda, vamos continuar no capítulo 18, versículo 21. Ele diz a todos: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. E não vou ler o resto, porque não é o propósito. É, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Qual é a mensagem? Lembram-se da mensagem a Laodiceia? Oxalá foras frio ou quente. Decide-te. Não quero que sejas morno. O morno é o perigo. É o perigo que nós corremos como Igreja de Laodiceia. E eu muitas vezes peço a Deus que não sejamos Laodiceia, mas que sejamos o remanescente. Porque o remanescente é aquele que segue o Cordeiro. Não é aquele que, perante os apelos de Deus, se mantém calmo, tranquilo, está tudo bem. Irmãos, às vezes o meu coração fica muito pesado quando eu vejo as notícias e vejo que o mundo está a desmoronar-se completamente. E o que é que eu assisto? Nós, como povo de Deus, tranquilos, porque de certa forma sabemos que tudo isto tem que acontecer, sabemos que as dores têm que vir, mas depois, do outro lado, estão muitas pessoas sem saber que este é o fim dos tempos e que têm que estar preparados. Ou têm que seguir a Deus ou seguir a Baal. Tomar uma decisão, porque a dado momento terão de tomar a decisão, mas será que têm conhecimento dos dois caminhos, ou seja, onde eles vão dar? Porque nós sabemos para onde leva a adoração a Deus, para cima, e para onde leva a adoração a Baal, para baixo. Não há salvação para aquele que não segue ao Senhor. E será que nos afligimos por tantas almas que estão no desconhecimento da verdade? Elias quis avisar. Por isso é que o povo nada disse, porque na verdade o povo sabia, mas tinha esquecido. E agora, perante aquela indecisão do povo, Elias vai propor um desafio, para que eles tivessem bem consciência, a consciência bem clara de que qual era o desfecho, quem é que é verdadeiramente Deus, não é? Mas nós sabemos o resto da história. Eu só queria que nos lembrássemos que o Senhor nos disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não é? Em 1 João 2, 15 a 17. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E essas palavras são bem incisivas. Não tem escapatória, não há por onde possamos dizer: não, eu posso amar um bocadinho o mundo, mas também amo a Deus. E ainda há bocadinho, na nossa classe, o Nelinho lembrava aquele testemunho do pastor Pavel Goia, não é? Quando ele dizia ao pai: não, eu amo a Deus, assim, mas o pai dizia: não amas a Deus porque não vais fazer a vontade de Deus. Se tu me estás a dizer que Deus te está a chamar e tu já estás com vontade de fazer a outra coisa porque queres o quê? Uma escapatória? Não. Ou amas a Deus ou não amas. É exatamente isto. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Oxalá foras frio ou quente. Não podes ter as duas coisas, porque se fores as duas coisas és morno. E o morno
não tem escapatória. Vocês vão dizer, e o frio tem? Não, mas pelo menos o frio sabe aquilo em que crê e aquilo que quer. O morno não sabe o que quer. O morno quer as duas coisas. Esta semana ouvi também uma pequena ilustração que eu vou trazer, só para nós também mais reforçarmos esta ideia que não podemos ser mornos. E se somos mornos, também temos que nos ajoelhar e pedir a Deus que mude esta nossa natureza. Queremos ser quentes. Queremos ser quentes. E para isso temos que pedir. O Senhor disse, vós nada recebeis porque pedis mal. Não sabeis o que pedir. Pedi aquilo que é essencial para a vossa salvação. Então a ilustração dizia o seguinte: um professor de Bíblia contou aos seus alunos a história do rico e do Lázaro. E depois, no fim, perguntou: vocês gostariam de ser o rico ou gostariam de ser o Lázaro? Para aqueles que eventualmente não estejam a ver do que eu estou a falar, desculpem, é aquela parábola em que Lázaro era um pobre, muito pobre, toda a vida foi pobre, era tão pobre que desejava comer as migalhas do rico. E o rico tinha tudo, uma vida regalada, como o rico que é, e depois na morte, o Lázaro está nas bem-aventuranças, está tranquilo, feliz, deitado no seio de Abraão. Enfim, isto era uma ilustração para falar da nossa vida futura, digamos. E o rico está nas chamas do inferno, que também é tal ilustração, não é que acreditemos no inferno, mas enfim, todos penso que sabem do que se trata. Está muito aflito e pede ao Senhor que lhe mande Lázaro. Enfim, estão a ver, não é? Ele está muito aflito, está cheio de sede, que lhe vá refrescar a língua. Então os estudantes disseram, estavam calados, desculpem, eu tenho que contar isto direitinho, estavam calados, estavam aqui como os espectadores aqui da pregação de Elias, calaram-se. Mas houve um corajoso que levantou a mão e disse, bem, eu em vida queria ser o rico, mas quando morrer queria ser o Lázaro. E agora eu pergunto, a pergunta do professor foi essa? Não, só podemos ser um, ou o rico ou o Lázaro. Ou tens uma vida de provações e terás bem-aventuranças, ou tens uma vida de regalias e eventualmente terás, porque isto não quer dizer, não estou aqui a pregar, a dizer que temos que viver como pobres e a sofrer muito. Mas eu pergunto, quem sofreu mais do que Jesus? Ninguém. Porque ele era justo e foi humilhado até à morte, e morte de cruz, que era a pior morte que se podia ter. Lembram-se que todos os que eram pobres e os párias da sociedade eram mortos na cruz. Mas se a pessoa tivesse qualquer tipo de nobreza, era-lhe cortada a cabeça. Sabem porquê? Não sabem? Porque cortando a cabeça, morte instantânea, não há sofrimento. Mas a morte de cruz era vergonhosa. E as pessoas eram tão más que ainda eram capazes de lançar coisas, pedras, a quem estava ali a padecer naquele lugar. Bem, mas não quero desviar-me, portanto, quando pensarmos que alguém nos está a dizer que é melhor ser pobre para depois ter as bem-aventuranças, não é nesse sentido. É no sentido de, se desejarmos viver a vida que Jesus viveu, desejamos não somente a lição que a sua vida nos trouxe, de pureza, de santidade, mas certamente estamos também a desejar as provações que nos poderão tornar puros e santos. Porque a verdade é essa, as provações têm esse propósito, não têm outro.
tem o propósito de nos alertar para aquilo que está errado na nossa vida e que nós podemos, com a ajuda de Deus, melhorar, pedir a transformação. E eu agora quero ir então para a última de Elias. O versículo, desculpem, 30. Vamos ver o que é que ele depois disse ao povo. No versículo 30, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Foi só isto. Chegai-vos a mim. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, não é? Nós vamos dizer assim: este chegai-vos a mim é o quê? Reparem que houve um pormenor que também reparei que nunca tinha reparado. Se vocês forem ao versículo 29, nós sabemos, não vou estar a falar tudo, mas nós sabemos que os profetas de Baal, ou os sacerdotes de Baal, melhor dito, tinham estado a gritar enfim, toda a manhã, até ao meio-dia. Reparem que no versículo 29 diz que passado o meio-dia, eles profetizaram até à hora de se oferecer o sacrifício da tarde. E eu fui procurar, porque isto intrigou-me. O sacrifício da tarde, mas quando era o sacrifício da tarde? Então o sacrifício da tarde, vocês lembram-se que havia os dois cordeiros, um era oferecido pela manhã e outro era oferecido pela tarde, que é a hora nona, a hora em que Jesus morreu na cruz. Mas também, depois do sacrifício do cordeiro, o que é que o sacerdote tinha de fazer? A oferta dos cereais. E sabem o que é que simbolizava? Simbolizava a gratidão. Ou seja, que depois do sacrifício de Cristo tem de haver sacrifício de louvor, adoração. Então, quando Elias diz, chegai-vos a mim, devemos lembrar-nos que é importante chegar-se a Deus para podermos ser abençoados com a sua presença. Já repararam que as crianças costumam imitar os seus pais? E quando eu digo pais, vou dizer mesmo agora, o pai. Muito mais do que a mãe. Ainda que às vezes as meninas têm tendência para seguir os passos da mãe. Veem que a mãe usa sapato de tacão alto, elas querem pôr o sapato de tacão alto. Os meninos veem que o pai faz determinado gesto, querem imitar o gesto do pai. Então, quão importante é que nos acheguemos ao nosso Deus, ao nosso Pai, para que todo o nosso ser seja transformado à semelhança do nosso Pai. E não continuemos a contemplar as obras do maligno para continuar a fazer as obras do diabo. Irmãos, é tão importante que estejamos muito mais ocupados com a palavra de Deus do que com as coisas deste mundo. Muito mais importante. Lembremos-nos, o justo viverá da fé. E sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então, para que a nossa fé cresça, temos que estar muito mais perto do nosso Criador. Eu agora vou pedir-vos que passemos ao livro de Mateus. E no livro de Mateus vamos ao capítulo 3. E no capítulo 3 vamos também fixar 3 versículos. No capítulo 3 temos esta personagem chamada João Batista. E no versículo 2, João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mesmo sem a segunda parte, fixando apenas a nossa atenção na primeira parte, arrependei-vos. Qual é a importância do arrependimento? Esta pergunta é provocadora, porque é importante, claro que sim. Porquê? Porque somos pecadores. Não há
momento na nossa vida em que não necessitemos de nos arrepender, a não ser quando estamos precisamente em oração. Talvez aí arrependermos daquilo que foi dito ou pensado ou feito antes. Mas a partir do momento que encontramos a paz que só o Senhor pode dar, aí, nesse momento, é que nós não precisamos de arrependimento. Por todos os outros momentos, nós precisamos constantemente de nos lembrarmos de quem somos. Que somos pó. Deus é o nosso Criador. E muitas vezes devíamos ir à presença de Deus tendo essa consciência de que não somos nada. Somos tudo para Ele, mas aos nossos olhos não somos nada. Vamos ver o que João quis dizer com arrependei-vos. Ele queria dizer renunciai ao erro, não é? Muitas vezes tenho reparado que em pregações, e penso que ainda a semana passada o pastor nos falava disso. Arrepender-se é arrepiar caminho. Se eu estou indo numa direção, vou na outra. Ou seja, se eu reconheço, e é o Espírito Santo que nos convence de pecado, se eu reconheço que alguma coisa não está certa na minha vida, eu tenho que renunciar a isso. Isso é arrepender-se. Renunciar ao erro, viver a verdade. Porque a partir do momento que eu renuncio ao erro, eu vou viver a verdade. Não há como viver cocheando entre dois pensamentos. Não é possível. Por uma vez, de uma vez por todas, temos que estar convencidos disso e pedir a Deus que nos fortaleça na decisão de seguirmos a verdade. Não continuar a viver no erro. Reparem, João vivia o que pregava. Isto faz sentido para vós, aquilo que eu acabei de dizer? Como é que João Batista vivia? Eu agora vou lembrar a parábola do Lázaro. Como é que João Batista pregava? Vivia. Vivia de uma forma muito simples. Se formos ler no Desejar Todas as Nações, o capítulo em que nos fala de João Batista, eu acho que nós não temos a fé. A fé que precisamos ter para estes últimos dias. Queremos que... Quem era o pai de João Batista? Zacarias. Qual era o sonho de um pai para um filho? Não é que o filho se torne sacerdote? Ele era sacerdote, era ou não era? Era. Porquê que João Batista não era sacerdote ali como é que eu ia dizer, a oficiar no templo? Porquê? Já pensaram nisso? Como é que João Batista foi educado? Não vamos entrar em pormenores, mas pensem nisso. O que é que era mais importante para Zacarias e para Isabel? É que o seu filho fosse, como ainda agora ouvimos na história das crianças, fosse uma testemunha verdadeira, aquela que ia anunciar, que ia abrir o caminho, como ele mesmo disse dele próprio, conhecendo as Escrituras. Eu sou, quando lhe perguntaram quem és tu, ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Onde é que ele aprendeu isso? Do Espírito Santo que o ensinou. Mas para ser a voz que clama no deserto, o que é isso, uma voz que clama no deserto? O que é isso? Pensa em cada palavra. Ele sabia que estava a pregar e que muitos não estavam a ouvir. Não era somente porque ele vivia no deserto. É porque ele estava a pregar e muitos não estavam a ouvir. Mas mesmo assim, ele pregava. Não é porque ninguém vai ouvir que eu não tenho que pregar. A verdade tem de ser dita, doa a quem doer, como Elias disse a Acabe. Tu é que és o perturbador. Podia ter sido morto naquele momento. Pensem bem, Acabe era o rei. Mandava espetar-lhe uma lança e já estava. Mas Elias preocupava-se com isso?
Não. Irmãos, nós temos que exercitar a nossa fé de tal forma que não nos preocupemos com uma lança que nos possa atravessar, que não nos preocupemos com aquilo que os outros possam pensar de nós. E eu digo que muitas das coisas que têm vindo sobre nós são sinais, são provas que o Senhor nos envia para nos capacitar de quão necessário é que estejamos apegados a Ele. Porque senão não resistiremos. Só um bocadinho. Durante o Covid tive pessoas que me viraram a cara e que eu achei que nunca fariam isso. Eu pensei, que coisa, porquê é que eu sinto este aperto no coração? Muito piores coisas virão. Só porque a pessoa diz uma palavra que não agrada ao outro. Quando todos disserem isto é certo, e vós tendes que concordar connosco que isto é certo. Se não concordarem connosco, sois o perturbador de Israel, sois o perturbador, sois aquele que deve ser sacrificado. Ainda me lembro de uma colega me dizer, tu és um perigo para nós. E o Senhor inspirou-me naquele momento e eu disse, desculpa, eu sou um perigo? Então tu estás vacinada e eu é que sou o perigo? Eu é que estou em perigo, porque tu podes me pegar qualquer coisa. Porque eu não tenho proteção, tu tens proteção. E quando eu lhe disse isto, ela ficou assim. Disse, realmente? Se calhar. Irmãos, o mundo está tão cheio de enganos que se nós não ajudarmos as pessoas a pensar, já as pessoas não pensam por si. Já toda a gente está a ir no caminho por onde vão todos. Não é? A irmã Maísa Ribeiro dizia que é o efeito boiada. Para onde vai um boi, vai tudo. Se calhar vai para o precipício, mas vai tudo atrás. Tem que haver um cão de pastor ou qualquer coisa que impeça de tudo se ir para o precipício. Irmãos, a seguir, qual é o outro versículo? Eu não sei, peço desculpa se estou a ser muito longa. Versículo 8. No versículo 8 ele disse, produzi, pois, este pois vem em conclusão àquilo que ele disse anteriormente. Mas então vamos deixar o pois e vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, primeiro pediu que se arrependessem. Nós, toda a palavra devemos tomá-la para nós. Primeiro arrependimento. E a seguir, o que é que tem que vir? Os frutos desse arrependimento. Quais serão os frutos do arrependimento? Se eu viro de direção, se eu estou indo nesta direção, reconheço que essa direção está errada, viro-me para o lado, a minha vida vai ser diferente. Não pode ser a mesma. Quer isto dizer que nós é que fazemos tudo? Não. Não. Sabemos que não somos nós. Porque por nós somos demasiado fracos para conseguir mudar de direção e mantermos nessa direção. Porque se nós estudássemos o nosso comportamento, não é? Como é que se produz o comportamento humano? Os irmãos certamente já ouviram falar naquilo que se chama mimetismo, não é? Se alguém bocejar aqui e nós olharmos para a pessoa que está a bocejar, o que é que vai acontecer connosco? Vamos ter vontade de bocejar. Se virmos alguém a comer, temos vontade também, parece que, então se for uma coisa com bom aspecto, a nossa língua começa logo a produzir saliva, não é? O ser humano foi criado assim e foi criado perfeito. Só que é assim, em quem devemos manter os olhos? Em Cristo. Passamos uma hora, pelo menos uma hora por dia, a contemplar Cristo. Como Ele viveu, como Ele falou, como Ele aprendia do Pai. Porque Ele também disse, de mim mesmo eu não faço nada. As obras que eu faço é o Pai que as faz.
Vamos à terceira. Agora o versículo 10. E esta é dura. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista recordou a todos aqueles que ouviam e recorda-nos a nós que se nós não formos uma árvore que produz fruto, o machado está posto à raiz. Se ainda não fomos cortados, é devido à grande misericórdia de Deus. Lembram-se do que Jesus disse? Que o vinhateiro diz: não, Senhor, deixa mais um ano, porque eu vou aqui cuidar da minha árvore, desta nossa árvore, e ela vai produzir frutos. O Senhor tem trazido até nós mensagem após mensagem. É hora de despertarmos do sono. É hora de vivermos de forma diferente. Irmãos, vamos então, e agora finalmente vamos terminar. Eu gostaria de perguntar se vocês sabem para que livro é que vos vou levar agora. Estou a ir para o fim da Bíblia. Apocalipse. Apocalipse 14. Apocalipse 14 e vamos já ao versículo 7. Este anjo, eu queria só destacar o que está no versículo 6, quando diz que ele tinha o Evangelho eterno. Nós muitas vezes pensamos na palavra Evangelho e se calhar não pensamos em todo o significado da palavra. Mas eu acredito que sim. Evangelho é o quê? Nós sabemos que quer dizer boas novas, não é? Então, e o que é o Evangelho eterno? Porque, assim, junto com o adjetivo eterno, quer dizer o quê? O que quer dizer eterno? De todo o sempre, não é? Não tem começo, não tem fim. O que é esse Evangelho eterno? Vamos ver o que o anjo diz, que nós sabemos. Temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, as boas novas são boas para quem? Para aquele que teme a Deus e dá glória a Deus. E para os outros, não é? Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai a Deus Criador. Quanto mais avançamos para o fim dos tempos, mais nos apercebemos de que esta mensagem é super importante. Porque o homem tem uma tendência para se gloriar a si mesmo, para se envaidecer, para se exaltar. E claro, quando ele se exalta, perde de vista completamente que ele não é nada. Nada. Irmãos, nós temos visto como a nossa vida pode acabar num instante assim. Basta e só me veio agora a palavra em inglês, como é que se diz? Um ataque do coração. Um infarto. Basta, assim, num momento. Estamos aqui, bem, e de repente já não estamos. Foi, não é? Até dizem um ataque fulminante. Então cada momento é importante. Cada momento é importante. Porque o outro anjo a seguir diz: caiu, Babilónia. Eu lembro uma vez ter feito uma meditação na igreja de Canelas numa reunião de oração. E foi só este versículo. Caiu, Babilónia. Eu lembro-me de dizer assim, e achei engraçado porque eu estou-vos a contar isto porque foi ver a reação dos jovens que estavam na reunião. Eu disse, caiu, Babilónia. Eu disse assim, estão a ver? Babilónia, já se sabia naquela época que Babilónia era um lado perdedor. Imaginem aos séculos que isto foi. E hoje que nós estamos a ver Babilónia a reinar, e já sabíamos
João já sabia, e todos aqueles ao longo dos séculos que foram estudando o Apocalipse, já sabiam que neste momento a nossa civilização, aquilo que nós tanto, enfim, os nossos conterrâneos, e esperemos que nós não. Nós já sabíamos que é o lado perdedor. E que toda esta glória, todo este esplendor, todas estas coisas de... Ainda ontem dizia uma aluna minha, estas idas ao espaço, como se fôssemos tão grandes, quando há tanta coisa para resolver nesta terra e ninguém põe a mão no que há para resolver na terra, mas é preciso ir ao espaço. É preciso mostrar que somos grandes. O que é isso? Disse assim, é o lado do perdedor. Agora, quem é que está do lado do perdedor? Imaginem que vocês vão entrar num jogo e já sabem que um dos dois vai perder. Quem é que quer estar do lado do perdedor? Ninguém. Toda a gente quer estar do lado do vencedor. Então porquê é que ninguém se quer alistar no exército de Jesus? Era ver os jovens olhar assim uns para os outros e fazer assim na cadeira, não é? Porque infelizmente há muito telemóvel quando o pregador está a falar, há muita distração. Mas eu disse aquilo logo no início e então ainda estavam a ouvir e depois até foi bom. Eu lembro-me muitas vezes agora quando leio este caiu Babilónia. Babilónia está votada ao fracasso. E todo aquele que beber do vinho da ira da sua fornicação vai sofrer aquilo que vem na mensagem seguinte. A mensagem seguinte diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão. E adorar a besta não é assim tão difícil. Não é assim tão difícil. Quando nós nos apegamos às coisas deste mundo, quando nós amamos mais o nosso conforto do que fazer a vontade de Deus, isso é adorar a besta e a sua imagem. Quando nós não podemos renunciar a uma bebida que gostamos, ou um hábito que temos que não é tão bom para nós termos um espírito de adoração, estamos a amar mais a besta, ainda que nos custe dizê-lo. Irmãos, eu tive durante um período da minha vida um vício, que eu na altura, claro, não via como vício, e até desculpava. A tal história de nós acariciarmos um pecado. Dizia, não, até é uma coisa boa. Era um joguinho, não da internet, era daqueles que se comprava, instala-se no computador e depois a pessoa, sempre que pode, vai lá jogar um bocadinho para... Na altura era para descontrair, e porque não era uma coisa que a pessoa até aprendia, a pessoa tem aquela coisa, até estou a aprender umas coisas, que se repetiam, porque ao fim e ao cabo nada de novo. E um dia, sabem o que é que me fez renunciar e desinstalar e nunca mais querer saber daquilo? O Senhor me cutucou com esta pergunta: mas afinal quem é que tu amas? É a mim ou é aquela coisa? Porque para Deus, e louvado seja o Senhor por isso, para Deus é tudo ou nada. Nós podemos hoje não compreender porquê. E o inimigo vai tentar-nos com esta frase: o Senhor quer tudo, então é egoísta. Não. Só há verdadeira felicidade quando somos tudo, da cabeça até aos pés, somos do Senhor. Só assim é que há verdadeira felicidade. E nós não podemos até nem ter toda a extensão, toda a visão desta felicidade. Mas quando, em meio à doença, em meio à dor, estarmos ali com dor mesmo, e mesmo assim
termos aquela voz dentro de nós a dizer: calma, isto vai passar, eu estou contigo, eu não te deixo. Irmãos, não há nada que pague isto. Sabermos que o Senhor está connosco, quando nós estamos com Ele, quando nós nos entregamos completamente e sabemos que Ele nos perdoa e que o inimigo pode vir com aquilo que Ele quiser, não importa, está escrito: pelo teu nome te chamei, escrito nas palmas das minhas mãos te tenho, o teu nome está nas palmas das minhas mãos. Jesus diz-nos isto todos os dias. Por favor, passemos. Eu também não quero perder este bom hábito. Passemos mais tempo na meditação da sua palavra. Passemos mais tempo com o nosso grande amigo Jesus. Amém.